Vamos agora falar sobre questões de tabela. Algumas questões do ENAD é frequente aparecer questões na configuração tabela. É importante lembrar que nessa situação você deve avaliar o que está sendo mostrado na linha e na coluna da tabela. Geralmente é acompanhado de um teste de média, e esse teste de média vocês viram na disciplina de estatística que serve para determinar se um tratamento é maior ou menor que outro. Vale lembrar que, em alguns casos, é bom que o tratamento seja menor, como é o caso de perda de solo, e em outros casos é interessante que a média seja maior, no caso, por exemplo, de produtividade. Certo? Então, nós vamos ver alguns casos que vieram frequentes aí, principalmente no ano de 2016. Então, pegando a última prova, foi a prova que apareceu mais tabela, e a gente vai detalhar aqui algumas situações. Na questão discursiva número 4 do ENAD 2016, vem o seguinte texto. Na tabela abaixo, são apresentados os dados de produtividade de 13 clones comparados a um clone testemunha de seringueira, no período de 8 anos. Tudo bem? Então, obtidos por meio de um experimento conduzindo em campo. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições e 30 plantas por parcela. Espaçamento de 8 metros entre linhas e 2,5 metros entre plantas. Os valores das médias de produção em quilos por hectare e ano foram comparados pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%, a fim de se verificar diferenças significativas entre as médias. Bom, praticamente todos os testes de média que a gente vai observar no ENAD são os testes de Tukey, que é muito frequente a gente utilizar na área agrária. Mas pode ser outro teste de média, pode ser o Scott-Knott, enfim, tem uma infinidade de testes de médias, mas a frequência maior que a gente observou aí foi o teste de Tukey, a 5%. Então, vamos analisar essa questão específica que fala sobre produtividade de clones de seringueira. Bom, aqui nós temos a relação de clones, tá? Então, estão aqui a média de produção acompanhada das letras. Então, o que diz a legenda? Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Bom, se a produção que eu quero avaliar, né, se a única coisa que está me mostrando é produção, eu vou observar quem obteve maior produção. Tá? Então, quem obteve a maior produção vai estar descrito com a letra A. Então, observando aqui, o clone que possui letra A, ou seja, que possui produção maior, distinta das outras clones, é o IRCA 111. Tá? Ele pergunta qual clone de seringueira é recomendado para o plantio e pede para justificar a resposta. Bom, como é observado que só existe a média de produção, então vocês recomendariam o que produz mais. Logo, seria o clone IRCA 111. Tudo bem? E o padrão de resposta do ENAD para essa questão específica foi o IRCA 111. Qual a justificativa? Porque é o clone que produz mais por hectare ano, maior quantidade de produção, diferindo das demais. Logo, eu vou ter uma produção maior. Vem aí 124%, 82% em relação ao testemunho. Então, é o clone que obteve maior produção. No entanto, nós temos um outro clone aqui que também apresenta a letra A. Ele não difere do IRCA 111, certo? No entanto, não veio nesse padrão resposta. Tudo bem? Mas esse aqui não difere do clone IRCA 111. Ok? Se vocês escreverem as palavras-chave diferença, né, entre um e outro, maior produtividade,
tá? Esse é o caminho. Na questão 27, também do ENAD 2016, nós temos uma tabela que diferencia estaca e substrato. Vamos avaliar aqui o enunciado. Para a produção comercial de hortênsias, utilizou-se a multiplicação de estacas de diferentes posições no ramo, com o uso de diferentes substratos. Então eu tenho dois parâmetros de avaliação, estacas e substrato, obtendo-se diferentes porcentagens de enraizamento, como apresentado na tabela a seguir. Então essas respostas aqui é enraizamento, tudo bem? Bom, vale lembrar, as médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Outra informação que ele dá, que a interação não foi significativa. Ou seja, não há interação posição da estaca e tipo de substrato. São duas variáveis aí que estão trabalhando independente. Tudo bem? Vale lembrar que, falando sobre estacas, nós temos que qualquer posição da estaca, todas elas seguem a mesma média, elas não diferem entre si. Então eu posso usar qualquer tipo de posição da estaca da hortênsia que ela vai me proporcionar o mesmo enraizamento, ok? Então essa é a primeira informação relevante. A segunda informação relevante é que quando eu avalio substrato, eu tenho diferença entre os tipos de substrato. Eu tenho areia maior que terra, maior que vermiculita. Ou seja, aqui a areia proporcionou maior enraizamento, sem interação com a posição do ramo. Ok? Então vamos analisar as afirmativas. Bom, estacas das partes mediana e apical da planta diferiram estatisticamente entre si quanto ao enraizamento, porque as primeiras apresentam maior facilidade de absorção de umidade. Ora, veja bem, vamos olhar a tabela. A estaca mediana e apical, elas diferiram estatisticamente? Não, né? Elas são iguais. Logo, essa afirmativa não é verdadeira. Tudo bem? Passando para a letra B, estacas da parte basal da planta obtiveram enraizamento estatisticamente superior em relação às demais. Então, novamente, vamos analisar aqui. Estacas da parte basal obtiveram enraizamento superior? Também não. Tá? Observamos aqui que todas foram iguais. Então, essa também é equivocadamente está errada a afirmação. Letra C. O enraizamento foi influenciado pela posição da estaca nos ramos em associação com o tipo de substrato. Ou seja, aqui está falando que houve interação, certo? Então, o próprio enunciado já diz, olha, que a interação foi não significativa. Logo, não há interação. Essa alternativa também é falsa. Passando para a letra E, nós temos que a terra foi inferior à vermiculita. Então, vamos lá observar. A terra foi inferior à vermiculita. Já começa errado, porque a terra foi superior à vermiculita com relação à porcentagem de enraizamento das estacas, em virtude de proporcionar menor drenagem e aeração de raízes. Então, não há o que se discutir aqui, porque já começa errado. Na questão é que a terra foi superior. Então, essa também é a alternativa errada. A alternativa D, que foi a que sobrou aqui, temos que a areia foi o substrato que proporcionou maior porcentagem de enraizamento. Sim. Temos aqui maior porcentagem de enraizamento. Sendo um material vantajoso pela boa drenagem e aeração das raízes, sim, a areia ela realmente apresenta uma drenagem e uma aeração bem maior
Então, nós temos aqui a resposta correta, a letra D. Ok? Então, vale lembrar, olhar sempre linha, tá? E olhar a coluna. Nessa daqui nós não temos interação, logo só temos a descrição na coluna. Na questão número 22, nós temos uma tabela onde há interação. Então, nós temos avaliação na linha e na coluna. Tudo bem? Vamos ler o enunciado. Plantas de cobertura de inverno e sua época de manejo afetam a infestação de plantas daninhas na cultura do milho quando semeado em sucessão. Então, é uma questão sobre plantas de cobertura, né? Possivelmente para plantio direto. O ensaio foi realizado para avaliar a produtividade de grãos de milho em plantio direto, aí o plantio direto, cultivado em competição com plantas daninhas, em culturas de coberturas isoladas e consorciadas, e em épocas de manejo antes da semeadura do milho. Então, os resultados são mostrados na tabela abaixo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os tratamentos, que são tipos de cobertura do solo, nabo forrageiro, aveia preta, centeio, azevém, aveia preta e ervilhaca, e aqui integrado. E épocas de manejo antes da semeadura do milho. Então, o que seria esse manejo aí? Possivelmente seria derrubar essa cobertura do solo para formar a palhada. Tudo bem? E fazer o plantio. Então, logo, manejo um dia antes e semeio, né? Fez num dia e semeou no outro. Aqui fez o manejo 10 dias após, fez o semeio. E aqui 25 dias fez o manejo e 25 dias após foi feito o semeio da planta. Manejo e semeio. E a variável resposta aqui é a produtividade, em quilos por hectare. Então vamos analisar aqui. Lembrando, mais uma vez, essas letras, médias seguidas da mesma letra, minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. Logo, letras maiúsculas comparam na linha, letras minúsculas comparam na coluna. É bom lembrar disso para que não haja erro de interpretação, ok? Então vamos lá. A alternativa A, ela fala, o teste estatístico usado é pouco rigoroso na separação das médias. Bom, o teste é o teste de Tukey, que é um dos mais rigorosos testes para configurar a questão de teste de média, ok? Então, essa alternativa está errada. A segunda alternativa fala, o manejo intermediário, aqui de 10 dias antes da semeadura, das plantas de cobertura apresentou maior produtividade do milho. Então, vamos observar aqui, né? Então, nós temos a questão de maior produtividade. Então, vamos observar aqui se realmente é verdade. Para saber se é maior, a gente teria que comparar na linha, né? Então, realmente ela é maior que 25 dias, mas é igual a 10. Todo o manejo de 10 dias é igual a um dia. Difere de 25 dias. Tudo bem? Então, ela não apresenta maior produtividade, ela apresenta produtividade igual a de um dia. Logo, essa alternativa está errada. Na letra C, nós temos que a interação entre os fatores avaliados, tipo de planta de cobertura e época de manejo das plantas de cobertura, não foi significativa. Então, a gente já observando a tabela, já estudando a tabela, já observa que há sim interação, né? Então, nós temos diferença tanto na linha, dentro de uma mesma planta com manejo, certo? Quanto na coluna, que nós temos aqui para os 25 dias, que há diferença. Nos 25 dias, a diferença entre as plantas. Então, nós temos interação tanto no tempo, quanto no tipo de planta de cobertura. Então, há significância sim. Essa questão também está errada. Letra D, afirmativa. O manejo tardio, um dia antes da semeadura, apresentou diferença estatística na produtividade de milho entre as plantas de cobertura. Então,
vamos observar aqui o seguinte. Observando somente um dia, que é o que ele relata aqui, um dia antes da semeadura, tá? Ele relata que apresentou diferença estatística. Então, a gente pode observar que na coluna, tá, não há diferença. Então, para um dia, para qualquer tipo de planta ou consórcio, não há diferença entre a produtividade de milho. Logo, né, não apresenta diferença. Tá? Então, aqui está equivocado dizendo que apresenta. Ok? Então, só sobrou a letra E. Já podia estar marcando ela, mas vamos analisar, né? O manejo antecipado, de 25 dias antes da semeadura, proporcionou as menores taxas de produtividade de milho em 4 dos 6 tratamentos. Então, vamos lá. Tá? Vamos observar aqui. Nós temos que todos são iguais para 1 e 10 dias, tá? E para 25 dias nós temos sim algumas diferenças. Nós temos que para nabo, aveia, centeio e aveia preta e ervilhaca, nós temos uma produtividade menor em 25 dias do que os demais períodos de manejo. Possivelmente o que aconteceu é que manejando essa palhada 25 dias antes do semeio, vai ter aí degradação de micro-organismos, vai diminuir a quantidade de palhada, vai diminuir retenção de umidade no solo, vai provocar maior erosão e tudo mais, e isso interfere em produtividade. E dá para observar aqui, ó, que 1, 2, 3, 4 tratamentos dos 6 apresentaram menores produtividades, então essa seria a resposta correta. Ok? Então, gente, aqui são algumas questões sobre tabela, tá? Sempre é bom lembrar que temos que observar linha e temos que observar coluna, verificar se há interação. Se houver segregação de linha e coluna por letra minúscula e maiúscula, nós temos aí alguma interação, ok? E observar que letras iguais não diferem o tratamento e letras distintas diferem. Lembrar também que médias maiores são boas para determinadas respostas. Produção, por exemplo, é uma resposta, porcentagem de controle de planta daninha, se eu tenho maior retenção de água no solo, enfim, características benéficas. E em alguns momentos eu quero que seja menor, por exemplo, porcentagem de controle de praga, né? Na verdade, não porcentagem, mas mortalidade de insetos, né? Eu quero que seja pequena também, erosão, né? E entre outras situações. Então, vale a pena relembrar que o teste de média faz segregação e que as variáveis respostas, elas, então, dependem do fenômeno biológico que está sendo estudado. Tudo bem? Muito obrigado, até o próximo vídeo.